Deus Todo-Poderoso, Pai único e verdadeiro, que sabe absolutamente tudo. Tudo Deus sabe. Nada pega Deus de surpresa. Deus não sabia. Olha, agora Deus tem que correr para mudar essa situação. Não, Deus sabe tudo. Deus é o dono do tempo. Deus é o dono de absolutamente tudo. Que pena que a gente não tem isso na nossa cabeça sempre. Nós queremos te engrandecer, ó Deus Todo-Poderoso e Pai querido, exaltar, glorificar, enaltecer o Senhor, porque o Senhor é belo, o Senhor é formidável. Te agradecer pelo mês que foi embora, mais um mês nas nossas vidas, pelo mês que está se iniciando hoje, de um ano difícil para toda a humanidade. Mas nós estamos contigo e o Senhor está conosco. Tu és a nossa rocha sólida, aonde os nossos alicerces estão fundados. Recebe-nos mais uma vez, Senhor, como adoradores do Senhor. Primeiro culto desse mês, fala conosco. Reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Pedimos que o Senhor nos ajude. Perdoa-nos. Livra-nos, Senhor, do mal, de todo tipo do mal. Fala conosco. Recebe-nos como adoradores. Livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu mais uma vez apresento ao Senhor, por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus queridíssimos irmãos e irmãs, com todo respeito, com todo temor a Deus, quando você está frente ao Evangelho, o que você faz? É claro que esta pergunta não é para você responder para mim, não. Precisa, eu faço isso, faço aquilo. Esta pergunta é para você responder para você mesmo. Ou para você mesma, né? Você responde aí. Frente ao Evangelho, o que é que eu faço? E quando eu fiz essa pergunta para mim, eu dei uma balançada, sabe?
como nós somos cristãos, e eu já passei aqui para vocês várias vezes a definição de cristão, né? Eu já falei até como surgiu esse termo cristão, o que significa cristão, né? Cristão quer dizer que são as pessoas parecidas com Cristo. Esse termo surgiu por causa disso. Parecidas não fisicamente só, né? Não porque usavam roupas como Jesus Cristo usava, nem possíveis adereços que o nosso Senhor tivesse usado, não sei se usou ou não. Estou falando isso por causa dos dias de hoje, né? De repente, hoje nós vivemos a época da ostentação, né? E eu estava até colocando no Facebook de manhã uma definição de ostentação. Depois eu desisti, sabe? Não adianta muito, né? Porque eu acho que é perda de tempo algumas coisas. Principalmente nesse mundo doido que a gente vive. O mundo está doido, irmãos. O que você faz, por exemplo, você que é cristão? Você vê alguém roubando alguém. O que você faz? Você vê na sua frente um casal fumando maconha e baforando aquele cheiro horrível, porque a maconha, ou coisa fedida que é a maconha, né? Maconha é fedido demais. O que você faz? Roubar é um ato ilegal. Fumar maconha é ilegal. Ser usuário é ilegal. Porque a maconha não é legalizada, quem fuma maconha compra de alguém. O fornecedor é traficante, é tudo ilegal. O que você faz? Você vê um casal ali fumando e tal, e quando solta, que eles seguram, né, aquela fumaça no pulmão, o mais que eles conseguem, para dar o tal do beck, né? E quando solta é um cheiro horrível. O que você faz? Então, esse mundo é doido. Esse mundo é completamente doido. Você vê alguém sendo trapaceado, você está vendo que estão trapaceando, você ouve. O que você faz? Não precisa responder para mim, responde para você. Se é que você faz alguma coisa. Se é que você faz alguma coisa. E o que Jesus fazia frente ao Evangelho? Se nós somos cristãos, nosso alvo é Jesus. Não é o influenciador, o coach, não é o jogador de futebol, a cantora. Não, nosso alvo é Jesus. Cristão quer dizer parecido, seguidor de quem?
de Jesus. E o que a gente faz? A Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, gente, se Deus quiser, segunda-feira ou terça eu já vou estar com óculos, porque isso aqui está um lixo, né? Bom, vou estar com óculos para enxergar. Espero que é muito barato assim, a gente fica meio... Mas tudo bem, vamos lá ver. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Era isso que Jesus fazia com o evangelho. Nós, com o evangelho, tendo Jesus como alvo, a gente proclama o evangelho. A gente fala de Jesus, a gente anuncia a volta de Jesus para buscar a igreja, não denominação, igreja. Mas não é a mesma coisa, não. Porque como é que é a mesma coisa? Não tem como. Se nós temos a mesma Bíblia, o mesmo Espírito Santo, como é que cada um faz de um jeito? Como é que aquela denominação é daquele jeito? Aquela outra é daquele... Nem as denominações do mesmo padrão, do mesmo nome, fazem igual. Então, sei lá, né? Você vê que tem 3 aspectos aqui interessantes do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas começam a confundir, porque Mateus capítulo 4, versículo 23, está dizendo o que Jesus fazia. Jesus, as pessoas se esquecem, é Deus. Jesus é o judeu salvador. Aliás, tem um monte de gente aí falando mal de judeu, que que não, onde já se viu genocídio. Ninguém aqui está dizendo que apoia todos os atos de Israel. Não é isso, ninguém está dizendo isso. Agora, numa guerra, né, e principalmente nos nossos dias, numa guerra, não precisa nem na guerra. Qualquer situação hoje, o que mais existe é fake news, quer dizer, mentira, notícia falsa. Então, antes de você aceitar tudo como verdadeiro, a gente precisa ver se aquilo é verdadeiro ou é falso. Né? Quantas coisas falsas a gente já viu em eleição, por exemplo. Falou que é isso, falou, depois viu que era tudo mentira. Né? Eu estou tentando fazer você entender, não porque você não entenda fácil, não é isso. É porque eu tenho dificuldade de explicar, né? E também aqui não estou comparando o povo palestino com bandido, não é? Eu vou dar um exemplo agora. Não há aqui nenhum tipo de comparação, mas é só para
deixar claro a questão das fake news, das notícias mentirosas ou das versões que não são totalmente verdade, né? Não há, eu repito, nenhum tipo de comparação com o povo palestino e bandido. Nenhum. Mas só para você entender, do jeito que existe brasileiro bandido, existe judeu bandido. Do jeito que existe judeu bandido, existe palestino bandido também, como existe gente boa. No Brasil, em Israel e na Palestina. Está me entendendo? A gente não pode fazer como essa gente está fazendo. Quando a polícia está atrás de bandido, bandido está fugindo, se tiver gente na rua, ele atira nas pessoas que estão na rua para que a polícia pare e vá socorrer aquelas pessoas. Para eles, tanto faz se é gente boa ou não. Ontem, por exemplo, há uma acusação de que Israel matou 100 pessoas numa fila de pessoas para receberem alimento. Esta acusação é feita pelos palestinos. Israel diz que houve um tumulto, deu tiros de advertência, as pessoas partiram para cima de um veículo blindado, aí houve tiro mesmo, não mais de advertência. Mas segundo as fontes oficiais israelenses, 10 pessoas foram mortas pelos soldados israelenses nesse conflito. Os hospitais de Gaza receberam muito mais, 10 vezes mais pessoas mortas. Então, antes da gente sair falando, vamos ver o que está acontecendo. Nenhum de nós está lá. Nenhum de nós está lá. Então, a gente não pode ser leviano de achar que tudo que o judeu faz está certo. Não está. Não é 100% certo. Mas a gente também não pode achar que o Hamas é um bando de baby, de inocentes. Não são. São terroristas. Terroristas é o grupo que impõe terror. Certo? Estou só tentando esclarecer determinadas coisas, porque eu tenho visto aí pessoas colocando contra os judeus, se isso não é genocídio. Você estava lá? A gente vê aqui nas comunidades que não há nenhuma comparação entre bandido e palestino. Não é isso que eu... Mas eu estou falando de guerra. Um lado quer vencer o outro. E para vencer, fazem coisas horríveis. Até, se necessário for, matar sua própria gente. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, não estou dizendo que Israel está 100% certo e nem que os palestinos estão 100% certos. Só estou abrindo a sua mente quanto aos acontecimentos. Eu também não sei. Então, eu vou esperar. Eu tenho uma posição e tenho outra. Alguma coisa a gente vai ficar sabendo. Jesus pregava o Evangelho. E aqui tem 3 características da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que Jesus fazia, ele ensinava.
Jesus ensinava, está aí em Mateus 4:23. Depois Jesus pregava. E se necessário fosse, ele colocava a deidade dele em prática, ele curava. Nenhum de nós aqui é Deus. Nenhum de nós cura. Quem cura, se há cura até hoje, é Jesus que o faz. Jesus, ele mesmo curava. Nós não. Nenhum ser humano pode curar outro. Milagrosamente, é óbvio. Jesus podia. O que nós podemos fazer? Ensinar, pregar e clamar pela cura de Jesus. Isso aí não tem problema nenhum. É o que nós devemos fazer como cristão. O que mais que a gente deve fazer como cristão? Irmão, irmã, não se esqueça. Tem muita gente que esquece. Aliás, tem muita gente que nem sabe, né? Jesus era judeu, viu? E este povo que adora, ama. Eu não tô, veja bem, eu tenho até medo das coisas que eu falo, porque tem gente que interpreta tudo errado que eu falo. Tem pessoas que gostam de interpretar as coisas assim meio tortas. Quando Deus falou lá para Abraão, olha, eu vou fazer de você não sei o que lá. Deus não estava chamando o povo judeu para a salvação. Observe a passagem bíblica. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não há chamada aqui para salvação, como há para nós. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Não há chamada específica. Quando eu digo assim, não há chamada para salvação, eu estou dizendo especificamente para a salvação, como há para nós, judeus e gentios. É isso que quer dizer, não há acepção, não há diferença de pessoas. Pecador que não é arrependido não vai para o céu mesmo. A única diferença que não é computada neste não há acepção de pessoas é pecador que continua pecando e usa isso daí para se defender erradamente. A chamada de Gênesis 12, 13 não é especificamente para a salvação, é para o serviço. Porque dali aquele povo iria crescer, viria Davi, e de Davi viria o renovo, Jesus Cristo. É esta chamada. Não é isso que é para nós. Isso aqui é história. Para nós é a chamada para a salvação, para defender o Evangelho frente a qualquer tipo de mentira. Se você abrir em Atos, capítulo 13, versículo 23, você vai ler da descendência deste Davi, e Davi vem de quem? Conforme a promessa feita a quem? Trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus.
Isso aqui não pode ser esquecido. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Deixa de ser leviano. Deixa de ser Maria vai com a Zoe. Ai, que bonitinho, ele está falando, eu vou falar também. Nós temos que defender o Evangelho, meu irmão, minha irmã. Eu vejo poucas hoje, graças a Deus, muito mais. Alguns anos atrás eu me sentia completamente isolado. Completamente. Há 20 e poucos anos atrás, eu me sentia um patinho feio. Eu sempre fui, naquela época, eu ia pregar nas igrejas, mas era uma vez. Eu ia uma vez, nunca mais voltava. Porque eu sempre primei em pregar o Evangelho. Aí você chega numa igreja e você prega a verdade, essas igrejas, até eu entro nessas vezes, essas denominações não gostam que você fale contrário àquilo que elas pregam, mesmo que o que elas pregam não esteja na Bíblia, ou não seja daquela forma. Então não me chamavam mais, acho que teve 1 ou 2 ou 3 no máximo igrejas que me chamaram por algumas vezes, depois também pararam. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não vou mais. Nós temos que defender esse Evangelho, porque a gente é cristão. E essa coisa de defender o Evangelho é tão fantástica, é tão forte, é tão verdadeiro, que Judas, obviamente que não é Judas Iscariotes, né, mas a gente sempre fala, ele começa a escrever uma carta, que é a carta dele, que está imediatamente antes ao livro do Apocalipse. E ele começa escrevendo a carta dele, ele tem como tema da carta a salvação, como bênção comum, que todos, sem acepção de pessoas, podem desfrutar. O Senhor não faz diferença de pessoa. A única diferença que Deus faz é daquele que peca e não se arrepende e do pecador arrependido. Esta é a única diferença. Agora, se a pessoa é branca, preta, cor-de-rosa, amarelo, azul, vermelha, gorda, baixo, alto, feio, bonito, se ele é russo, se ele é norueguês, argentino, boliviano, brasileiro, mexicano, francês, se ele toma banho todo dia, faz essa diferença. Não é esta questão. É isso que é não fazer acepção de pessoas. Agora, sou sujeito a ladrão, maconheiro, bêbado, orgulhoso, invejoso, homossexual, e não se arrepende, não abandona, esta diferença não, porque a Bíblia diz as coisas que são pecado, que são consideradas pecado. Se Deus não fizesse diferença disso, ele está se contradizendo. É simples. Não, mas Deus não faz. Não faz mesmo. Para salvação, ninguém. Tanto faz. A sua nacionalidade,
o seu porte físico, a sua capacidade intelectual. É isso que quer dizer, Deus não faz diferença de pessoas. E aí Judas começa a escrever esta carta, lembrando, olha, a salvação qualquer pessoa pode desfrutar, porque Deus não faz diferença de pessoa. É isso que nós temos que falar quando a gente está frente ao Evangelho. Mas aí, ele está escrevendo isso, se você for ler, chega um momento que ele muda. Eu não sei se acontece alguma coisa ali com ele. Ele diz que se sente obrigado a lutar pela verdade frente à mentira. Leia aí comigo, Judas 3 e 4. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta ordenação. Ele está dizendo que Deus determinou esses homens para pregar um falso evangelho? Não, ele está dizendo que na presciência de Deus, Deus já sabia o que esses caras iam fazer. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e Senhor e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer frente ao Evangelho, defender a verdade com unhas e dentes. Por que você perguntou o negócio lá do roubo, da pessoa fumando maconha na sua frente? Por causa disso, está aqui o motivo. Ou nós defendemos a verdade. Ok, por isso que eu falei, o que você faz? Ou a gente faz de conta. Deixa, não tem nada com isso não é problema meu. Nada é problema nosso, até que bata na porta da nossa casa. Quando a gente defende o Evangelho, a Bíblia, e eu não vou ler agora por absoluta falta de tempo, mas você leia, por favor, Tessalonicenses 1. Quando eu não falo nada, é sempre primeira. Capítulo 1, versículo 5. Quando a gente defende o Evangelho, a gente recebe poder do Evangelho. Agora, meu Deus, isso é um assunto que a gente poderia ficar discutindo aqui, porque as pessoas acham que poder é ficar falando essas coisas que ninguém entende, poder é pular, poder. Leia Tessalonicenses 1,5. Leia os versículos anteriores e leia os posteriores. Poder quer dizer fé e arrependimento. Fé é o poder da fé e o poder para você se arrepender. Leia, meu irmão. E eu não sei se você sabe que os tessalonicenses, as igrejas, ou a igreja, eu não sei quantas tinham lá, ou se tinha uma só, realmente não sei. Me veio isso na cabeça agora. O povo de Tessalônica
eles formaram a terceira geração de imitadores de Cristo, de cristãos. Você sabia? Primeiro é Cristo. Segundo imitador de Cristo é Paulo. E os terceiros imitadores de Cristo são os tessalonicenses. Olha que maravilha, que coisa linda. Agora deixa eu dar uma corrida. E a outra coisa que a gente deve fazer frente ao Evangelho, queridíssimos irmãos e irmãs em Cristo, é guardar o Evangelho. Eu já falei, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, me fala o Salmo primeiro, eu vou dizer, não sei. Mas como você não é pastor? Eu sou pastor, mas eu não sei o Salmo primeiro de cor. Eu não sei. Me fala lá o que está em Marcos capítulo 3, versículo 2. Eu não sei. Você não fala que você é pastor? Não, eu não falo que eu sou pastor. Eu estou pastor mesmo, mas eu não sei. Agora, no momento que eu vou levar o Evangelho, eu lembro de coisas, é óbvio. Eu lembro. E muitas vezes, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu digo, eu não sei onde está. Eu sei que está na Bíblia. Porque a Bíblia está na minha cabeça. A Bíblia está aqui. Mas eu não sei onde está isso, está aquilo, eu tenho que procurar. Aí eu procuro, eu acho, é exatamente o que eu falei. Agora eu tenho essa dificuldade. Mas eu não esqueço, eu guardo. Eu só não sei o endereço. Tem gente que sabe tudo, eu acho maravilhoso, mas eu nunca consegui. Então a gente precisa recordar, guardar, como está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 8. E por que a gente precisa guardar, recordar? Para ficar se exibindo? Não é para isso. A gente precisa defender, e quando nós estamos frente ao Evangelho, nós precisamos defender este Evangelho, né? Porque tem pessoas que corrompem este Evangelho, exigindo de homens coisas como pré-requisitos para a salvação. Quando a Bíblia diz, não sei onde, mas ela diz que o único pré-requisito para a salvação é arrependimento e Cristo como seu Senhor e Salvador. Então nós temos que defender isso. Nós não podemos permitir. Por que eu perguntei? O que você faz quando você vê alguém roubando? Não sei o quê. A gente não pode perverter o Evangelho. E nem permitir que pervertam o Evangelho. A gente não pode, enquanto cristãos, permitir que transformem a graça de Deus, que é um favor que a gente não merece, mas de jeito nenhum, em algo que se adquire ou que a gente passa a ter merecimento. Como existe um evangelho aí que você exige de Deus, que você dá para receber, é dando que se recebe, e vai por aí afora. O que nós temos que fazer? Defender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso que eu perguntei, o que você faz com as coisas erradas que você vê? O que você faz com o evangelho errado que a gente vê, ouve, sabe que acontece? O que você faz? O que eu faço? O que nós fazemos com as notícias falsas ou
de meias verdades. Deus querido, Deus amado, quero glorificar o Senhor. Grato, Senhor, pela tua bondade para comigo, pela tua misericórdia, porque tudo é pela tua graça. Eu não mereço nada, 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 mas o Senhor é bom para conosco. Grato por mais um mês que se inicia, cuida de nós, ajuda-nos, Senhor, a defendermos o Evangelho. Sejamos filhos, pais ou jovens. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.